E a Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, acolheu no sábado o primeiro encontro das Filosofâncias, oficina de filosofias e infâncias. Este encontro reuniu uma série de sessões de filosofia para crianças e contou com a presença de cerca de uma centena de alunos do ensino básico de Vila Franca do Campo. O Açores hoje marcou também presença neste encontro, sobre o qual vamos ter a oportunidade de conversar esta tarde com as nossas próximas convidadas, neste caso a Magda Carvalho, docente da Universidade dos Açores, e também a Paula Vieira, neste caso docente da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo. Muito boa tarde, bem-vindas ambas ao Açores hoje. Magda Carvalho, começo por si. Esta oficina integrou também o primeiro encontro presencial do mestrado Filosofia para crianças. Sim. Boa tarde e muito obrigada pela oportunidade. De facto, este foi um encontro que se tornou como que a face visível do nosso encontro presencial do mestrado. O mestrado decorre já há 3 anos, vai na sua 3ª edição, é oferecido pela Universidade dos Açores, que é a única universidade em Portugal a oferecer um mestrado nesta área e uma das poucas no mundo, o que muito nos orgulha. E é um mestrado que funciona à distância. Nós temos atividades letivas durante todo o ano, mas numa plataforma de web conferencing, portanto as pessoas estão nas suas casas e não temos só alunos nos Açores, temos a maior parte dos nossos alunos nem está nos Açores. E são quantos este ano? Já ao todo nós temos mais de 20 alunos espalhados entre o primeiro e o segundo ano do curso. Rondam quase os 30. O que acontece é que as pessoas estão em qualquer parte do mundo e nós temos no continente português, mas temos também no Brasil e este ano também na Argentina, pessoas que todas as semanas estão ligadas connosco nas aulas que acontecem online. Como é um mestrado à distância, há um momento, 2 por ano, mas há uma parte importante e significativa da formação que nós oferecemos, que é precisamente o encontro presencial. Nós tentamos organizamos sempre 2 por ano e tentamos que a maioria dos alunos do mestrado se desloquem a São Miguel, à Universidade dos Açores, ao campus de Ponta Delgada, para um encontro durante um fim de semana intensivo, em que desenvolvemos atividades que normalmente não conseguimos desenvolver porque as plataformas online são é um fim de semana de trabalho. Exatamente, as plataformas online são excelentes e permitem uma série de atividades, mas há outras coisas que só a presencialidade é que garante. Então fazemos sempre um encontro no final de janeiro e em junho ou julho. Este foi o primeiro do presente ano letivo e, portanto, nós trabalhámos, as imagens que estávamos a ver tinham a ver com esse trabalho em âmbito mais restrito com os nossos alunos de mestrado. Os nossos alunos são profissionais, professores, educadores, outro tipo de profissionais ligados à infância que lidam com crianças e que vêm fazer esta especialização na área da filosofia para crianças e que a adaptam aos seus dia-a-dia, aos seus dias a dias, à profissão que têm, nos mais diversos contextos. E então há algum trabalho que nós fazemos no âmbito dessa formação avançada que é um mestrado e que se realiza neste fim de semana presencial, onde teve lugar o Filosofâncias. Se a Universidade dos Açores tem precisamente este papel pioneiros nesta formação no nosso país e também nas poucas do mundo, filosofia para crianças, também a EBS de Vila Franca do Campo está a trilhar este passo único na região, que é ter este projeto da filosofia para crianças como um projeto educativo já integrado. Foi isso que também vieram apresentar o esforço e esse trabalho realizado nesta sessão? Sim, nós começámos o nosso projeto na Escola de Vila Franca em 2014-2015 e desde a primeira hora estabelecemos um protocolo com a Universidade dos Açores e com o mestrado em Filosofia para Crianças para, de facto, termos o acompanhamento científico, por um lado, e oferecermos à Universidade a parte prática da prática da Filosofia para Crianças. Este projeto começou em 2014-2015 com 40 crianças e no presente ano tem 500 crianças a fazer sessões de filosofia para crianças. Um crescimento bastante considerável. Muito considerável. Posso explicar, fomos fazendo convites e à medida que os nossos colegas foram participando em sessões que já decorriam, começaram a perceber que estava a acontecer ali coisas, que as crianças estavam a filosofar e foram abrindo as portas das suas salas de aula para que nós também pudéssemos entrar nelas e, em comunidade de investigação filosófica,
pensarmos sobre temas, sobre perguntas, que é o essencial da filosofia, sobre perguntas. Que atividades é que fazem com as crianças? Essencialmente, sentamos-nos em círculo e convidamos as crianças a colocarem perguntas e, a partir das perguntas que elas colocam, começamos a debater os assuntos em comunidade. E, portanto, há várias formas. Podemos levar qualquer coisa que despolete a conversa. Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um texto filosófico. Uma vez já fizemos com a alegoria da caverna, por exemplo. E, a partir daí, as crianças são convidadas a colocar questões. Depois das questões serem colocadas na mesa, a comunidade vota em qual das questões é que quer ver abordada naquela sessão e começamos a discutir, a trocar argumentos, a trocar razões, a mudar de opinião, a dar exemplos, a dar contra-exemplos. E tem assistido também ao interesse progressivo das crianças que também se vão sentindo mais à vontade com este projeto e a colocar questões mais pertinentes e a mostrar já também que, apesar de serem muito pequenas, já refletem sobre esses assuntos? Pois, o que acontece é que elas fazem isso desde o primeiro momento. E, portanto, o que acontece com as crianças, eu penso que, aliás, a razão pela qual o programa se tem expandido desta maneira em Vila Franca do Campo, na escola, tem a ver com a percepção imediata de quem vai pela primeira vez, de perceber que as crianças ali têm um espaço de liberdade para pensarem, para colocarem as suas perguntas, e nós não estamos ali a ensinar-lhes nada. O que nós estamos ali a fazer é conversar com elas e conversar através delas e por elas nas perguntas de interesse de vida que elas próprias têm. As perguntas que as crianças levantam numa sessão de filosofia são perguntas: o que é a vida, o que é a felicidade, o que é o amor. No outro dia tinha uma sessão com meninos do pré-escolar e o assunto foi o que é o colo. E estivemos ali a conversar sobre o que é o colo, a demonstrar quando é que a criança está ao colo, quando é que a criança não está ao colo, apesar de estar nos braços de alguém. Hoje, este é um projeto que começa muito cedo, desde o pré-escolar. Sim, este ano, pela primeira vez este ano na Vila Franca, estendeu-se ao pré-escolar. Isto como é que funciona? Os colegas do primeiro ciclo e do segundo ciclo convidam-nos, o projeto Filosofia para Crianças, convidam-nos a ir às suas salas. E nós depois fazemos 45 minutos semanais, todas as semanas, com cada uma das turmas, são 27 turmas, e nós fazemos estas conversas. Eu venho de uma sessão de filosofia para crianças em que a pergunta que a menina trouxe e que foi eleita pela comunidade foi: o que é a palavra? E estivemos a falar das sílabas, das palavras, do sentido, do significado, das línguas, das palavras inventadas. É claro que depois também, Magda Carvalho, esta reflexão, primeiro o questionarem-se e apresentarem os temas e depois o espírito democrático de votação e a reflexão conjunta. Este projeto, a Filosofia para Crianças, a Filosofâncias, desenvolve outro tipo de capacidades e de ferramentas nessas crianças? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Há muitos estudos publicados internacionalmente que demonstram, inclusivamente, mas nós achamos que essa é a parte menos interessante do trabalho, mas que demonstram que, em termos de competências discursivas e de raciocínio lógico, há uma promoção dessas competências nas crianças que melhoram o desempenho em diferentes áreas curriculares, como o português, como a matemática, porque trabalham precisamente competências transversais. E, portanto, estão feitos, não é? Os estudos e é inegável que, de facto, porque, como estava a dizer a doutora Paula, de facto, trabalha-se muito a discursividade, a capacidade de estruturar o pensamento, o raciocínio lógico. Tudo isso são competências que são competências clássicas da filosofia e que se trabalha numa base regular com as crianças. E de uma forma que vem a partir dos interesses que elas trazem, com base nas suas questões. Escolhem com base nas questões que elas têm. E isso quer dizer que, por isso é que eu digo que esta é a parte menos interessante, e responder à sua pergunta, que trabalha outras competências que têm a ver com as dimensões do ser humano, a dimensão ética, a dimensão estética, a dimensão política. Estávamos aqui a falar no votar. O trabalho em sala de aula não se estrutura, o espaço não é estruturado como tradicionalmente as escolas estavam, com o professor à frente e os meninos todos virados para o professor, porque este modo de trabalhar tem determinados pressupostos educativos que não são aqueles da filosofia para criança. Nós trabalhamos em círculo porque estamos a experienciar percursos de pensamento com base em inquietações que dizem respeito a qualquer ser humano.
e é um espaço partilhado, portanto há uma dimensão política muito forte, no sentido da cidadania, de expressar a cidadania. Os meninos e as meninas que realizam estas sessões de filosofia para crianças, cedo começam a querer... São mais interventivos. Ora bem, e cedo começam a querer intervir e a intervir de facto na vida escolar, para além daquele espaço curricular, para além da sua sala de aula, para além do seu ano letivo e, portanto, começam-se a comprometer. E um dos aspectos muito positivos, a Escola da Vila Franca, neste momento, é a única que tem um projeto estruturado. Mas nós temos muitos outros profissionais que já formámos e que estamos a formar noutras instituições e noutras escolas que vão fazendo algumas coisas, mas desta forma estruturada é a Vila Franca. E isso também se deve, não é o acaso, também se deve ao facto de haver um Conselho Executivo e toda uma estrutura institucional na escola e até no Conselho, porque, por exemplo, o Filosofâncias contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca, que já nos tem apoiado noutros momentos, e já contámos com o apoio de outras câmaras municipais para outros eventos que fizemos, nomeadamente noutras ilhas, mas para lhe dizer que o projeto de Filosofia para Crianças visa precisamente essa dimensão estrutural e social, e o objetivo não é estar apenas restrito a um momento do horário das crianças, um momento semanal, mas ser transversal, porque tem a ver com uma postura na própria educação, um modo como se entende a criança. Dinâmico. Sobretudo e participativo. E é exatamente isso que acontece, é que a criança participa daquele processo de pensamento, coisa que nos outros momentos da escolaridade não costuma acontecer, porque tudo está pronto para ela descobrir, mas o percurso já foi feito pelo professor e o professor sabe as respostas e tem que lhes dar. Neste caso, a criança está a explorar pensamento, a ir ao encontro das suas inquietações, e a filosofia está lá porque é de facto um saber milenar, que tem património de conceitos e de procedimentos ao dispor, e que vai procurar colocar ao serviço daquela comunidade de investigação, daqueles meninos, o que eles entenderem que seja necessário para os ajudar a lidar com essas inquietações que não são de adultos. Mas o próprio sistema educativo no geral devia também colher alguns pressupostos. É o que nós esperamos. Desde modelo. Paula Vieira, e estiveram precisamente as crianças deste projeto na universidade, durante o fim de semana, o Filosofâncias. Como é que foi esse trabalho de trazer os mais pequenos até à universidade e participar neste encontro? Como é que foi essa experiência? O trabalho relacionado com o projeto de Filosofia para Crianças na nossa escola é sempre muito fácil. E é muito não quer dizer que não seja trabalhoso, mas é sempre muito fácil. É sempre muito fácil porquê? Porque os colegas que participam connosco estão de coração aberto e estão porque querem. As crianças que participam na Filosofia para Crianças estão porque querem. E os pais gostam que as crianças tenham Filosofia para Crianças e sentem-se orgulhosos delas poderem participar nestas atividades. Quando nós tivemos esta ideia, nós pensámos, vamos invadir a universidade com crianças da Vila Franca. E o que é facto é que a nossa principal dificuldade foi selecionar as crianças que iam. E, portanto, tivemos que fazer elegemos um critério entre a nossa equipa, que sou eu, o professor Fernando e a professora Silvina, 3 professores de filosofia que dinamizam este projeto na nossa escola. Lançámos a ideia aos colegas do primeiro ciclo, eles abraçaram, e o problema do sábado era o transporte das crianças para a universidade. E imediatamente os pais se dispuseram a trazer os seus filhos. E, portanto, o que nós tivemos na universidade foram 100 crianças que vieram porque queriam fazer filosofia para crianças, sabiam ao que vinham e vieram porque sabiam ao que vinham e porque gostam. Tivemos 50 pais, 50 adultos que os acompanharam e tiveram também em contexto de sala a fazer filosofia com as suas crianças, em contexto de comunidade, grandes e pequenos, portanto não há assistentes, há participantes. E tivemos os colegas do primeiro ciclo, os professores titulares que os acompanharam para poder apoiar em alguma logística, e tivemos também uma turma do curso profissional de recepção, que está agora no 12º ano, que nos ajudou a organizar todo o evento e a fazer o acompanhamento logístico naquela manhã de sábado. Foi um evento bastante interessante no Açores. Hoje, infelizmente, esgotamos o nosso tempo, mas queremos continuar a explorar esta temática da filosofia para crianças e, quem sabe, também ir ao encontro das crianças no contexto prático na escola em Vila Franca. Gostava de deixar o convite a alguém que gostasse de ver como é que isto funciona, que pudesse dirigir-se à escola de Vila Franca, e nós temos sempre todas as nossas portas abertas das nossas salas de aulas para experimentar.
Para já o Açores hoje manifesta já o interesse que temos em acompanhar estamos combinados. este projeto. Muito obrigada a Magda Carvalho e também a Paula Vieira pela vossa presença no Açores hoje. Foi um gosto recebê-las. Uma boa tarde para ambas. Muito obrigada. Obrigada. O Açores hoje quer continuar assim a acompanhar este projeto educativo da filosofia para crianças que, como vimos, trabalha e melhora muitas capacidades e ferramentas pedagógicas nos mais pequenos. Vamos colocar um ponto final na edição desta segunda-feira do Açores hoje ligeiramente mais cedo por motivos de programação da RTP Açores, mas